Só estou! Então, fiz-vos saltar dos vossos assentos? Espero que sim, pelo menos essa é a minha ideia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou-vos mostrar e falar sobre o horror nos quadrinhos dos anos 50. Fiquem por aí! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Copycat Comics. No vídeo de hoje, sobre o tema Halloween, vou-vos falar sobre o horror nos quadrinhos dos anos 50. Vou-vos mostrar este livro, em particular, que tem excelentes ilustrações de capas e também diversas histórias de quadrinhos do género horror dos anos 50, que depois levou à proibição deste género de quadrinhos e que posteriormente, nos anos 60, deu início, digamos, a esta tendência de quadrinhos de super-heróis, uma vez que os quadrinhos eram destinados a crianças e as crianças eram constantemente confrontadas nos quadrinhos com imagens deste género, histórias de horror, histórias de crime e posteriormente então decidiram que este conteúdo não era apropriado para as crianças e houve um cessar de várias editoras, de vários títulos relacionados com horror, com crime, no vídeo de hoje vou-vos mostrar este livro muito interessante e também falar um pouco sobre o que era nesta idade de ouro, os quadrinhos americanos e o porquê de diversos géneros terem desaparecido e terem dado origem, principalmente, a duas editoras, a Marvel e a DC Comics, e a uma predominância de quadrinhos de géneros de super-heróis. Espero que gostem, vai ser um vídeo de Halloween muito interessante, recheado de capas incríveis e fantásticas desse género para os amantes e também vou-vos falar então deste género muito popular na era de ouro dos quadrinhos. Vamos então olhar o interior deste horripilante livro de horror dos quadrinhos. Este livro foi publicado e editado, criado por Jim Trombetta, alguém muito conceituado, um colecionador muito conceituado no mundo dos quadrinhos. Este livro tem uma introdução do famoso R.L. Stine, que é conhecido especialmente pela sua série, ser o criador da série Goosebumps, uma série de horror muito popular. Que fala da história, tem muitos textos a determinados assuntos e este livro aqui fala da introdução do Jim Trombetta aos quadrinhos. Ora, aqui temos uma das mais conhecidas capas do género de horror, é o título Beyond, aqui num avião que tem que
a hospedeira de bordo vai ver que o avião está a ser dirigido por 2 pilotos, mas esses 2 pilotos são já 2 esqueletos, já não são pilotos vivos e parece que vão ter problemas. Nesta fase, enquanto eu vou folheando o livro e mostrando-vos o conteúdo do mesmo, capas e posteriormente também painéis de histórias do interior, vou falar um pouco sobre este género de horror e sobre a época de ouro dos quadrinhos. Aqui está também esta Tomb of Terror, número 15, também é um dos quadrinhos mais populares do género de horror, aqui com esta explosão, a cara deste homem completamente está-se a desintegrar, o olho, a órbita está a saltar fora da cabeça, já está com a pele derretida, dentes a saltarem, e esta mulher aqui em pânico, como é normal, em qualquer situação, qualquer um de nós estaria. Então, quando hoje em dia há 2 principais editoras, que são a DC Comics e a Marvel, não são as únicas, temos a Image, a Dark Horse, entre muitas outras, mas o mercado dos quadrinhos é muito dominado por estas 2 editoras, DC Comics e Marvel. Mas nesta altura, na época de ouro dos quadrinhos, não era isso. Haviam dezenas ou centenas de editoras de quadrinhos. Que temos, por exemplo, a Harvey Publications, tínhamos a EC Comics, a Star Publications, a Atlas, que foi uma das editoras que precederam a Marvel. Era a Marvel, a Atlas, e depois a Timely, e depois, posteriormente, vingou o nome Marvel. Tínhamos também a Fawcett Publications, a Farrell Publications e também, por exemplo, a Avon Periodicals. Estas são algumas das principais que eu me recordo. No entanto, existiam muitas, porque a procura era imensa na altura. Milhões de crianças as formas de entretenimento eram muito menores na altura e os quadrinhos eram muitíssimo populares nas crianças, nos jovens. E, por exemplo, no que diz respeito aos principais artistas e seja escritores, artistas gráficos que fizeram parte também deste género de quadrinhos de horror. Temos nomes como o L.B. Cole, Johnny Craig, Joe Manili, Lee Elias, temos o Basil Wolverton, Jack Davis, Charles Biro, Bernard Bailey, Don Eck, Wally Wood, Al Feldstein, Bill Everett, Steve Ditko, que é conhecido também principalmente pelo Homem-Aranha, mas também era um artista que já vem desde a Idade de Ouro. Temos o Ken Bold, Matt Fox. Estes são alguns dos principais artistas que criaram livros, capas, histórias icónicas na época de ouro dos quadrinhos. Neste livro contém capas, histórias que são predominantemente do horror e que têm no seu interior caos, assaltos, violações, homicídios, canibalismo, carnificina,
necrofilia, sexo, masoquismo, sadismo, ou seja, isto eram livros e histórias que crianças jovens tinham acesso sem qualquer critério, ou seja, pagavam os 10 cêntimos e era o único requisito para terem acesso a estas histórias. Mas, olha, esta aqui é uma das principais capas, é o Crime Suspense Stories 22. Eu mais à frente vou falar deste livro, porque este livro foi um dos principais motivos de este género ter desaparecido. Nesta imagem vemos a cintura, da cintura para baixo, as cinturas e as pernas de uma mulher, e vemos um homem estando de pé com um machado na sua mão e na outra mão a cabeça decapitada de uma mulher. Muito provavelmente desta mulher que está aqui deitada no chão. No entanto, esta capa foi feita por Johnny Craig, que eu mencionei anteriormente. No entanto, quem fez este livro e o senhor Johnny Craig e os editores, apesar de ser uma capa fortíssima visualmente, eles retraíram-se, ou seja, não mostram, digamos, o corpo completo da mulher sem a cabeça e, por exemplo, no machado, vemos aqui escorrer uma substância preta, ou seja, sabemos perfeitamente que isto é sangue, mas eles optaram por não colocar a cor vermelho para não ser imediatamente perceptível que era sangue que estava no machado. Ou seja, retraíram-se um bocado, apesar de ser uma capa visualmente chocante, especialmente para crianças. E então, tendo estes livros e este tipo de conteúdo agressivo, também em simultâneo com outros géneros, ou seja, estes são livros de horror, mas existiam também o género do crime, também era um género muito popular nesta altura. Também o chamado Good Girl, ou seja, colocarem histórias, capas com mulheres muito sedutoras, com roupas rasgadas ou pouca roupa, e isso também era algo que um conjunto de pessoas não achava que estava correto a crianças terem acesso a esse tipo de conteúdos. Surgiu um psicólogo, penso que era psicólogo, que era o Dr. Frederick Wordham, que dedicou parte da sua carreira a analisar a correlação entre quadrinhos com este tipo de conteúdo e a criminalidade juvenil, ou seja, ele era da opinião, ele e não só, que estes quadrinhos estimulavam comportamentos, pensamentos, atitudes maléficos de delinquência nas crianças e jovens, que no meu ponto de vista não está totalmente incorreto, ou seja, é perfeitamente normal que uma criança vulnerável, suscetível, que ainda está na sua fase de formação, que vendo histórias de pessoas que decapitam outras, como é o caso desta, por exemplo, que matam,
que fazem mal a outras pessoas, ou seja, aqui uma guilhotina, aqui novamente mais aqui este personagem aqui africano, mas é irrelevante, aqui de uma tribo que já empalou estas cabeças, já matou estas pessoas todas e já as empalou aqui neste altar, digamos, que se prepara para decapitar mais uma mulher. Ou seja, é normal que este tipo de histórias, de capas, ponha as crianças com pensamentos menos próprios e menos corretos. E então, depois das suas pesquisas e análises, o Dr. Frederick Wardham publicou em março de 1954 um livro chamado A Sedução dos Inocentes, ou seja, as crianças, os jovens estavam a ser seduzidos por estas histórias em quadrinhos que os levavam a ter atitudes, comportamentos inapropriados, incorretos, de crime, de violência, para com outras crianças ou adultos ou pessoas que são mais fracas do que eles. Esse livro foi muito badalado, muito divulgado pelos Estados Unidos da América em abril, durante os meses de abril e junho também desse ano, 1954, houve umas audições no Senado dos Estados Unidos para se debater este assunto de quadrinhos serem demasiado gráficos, nem todos, porque havia outros géneros que não eram assim, porque havia muita diversidade de géneros nos quadrinhos, não apenas super-herói, como é há cerca desde os anos 60 até agora, predominante super-herói, mas na altura não, havia muitos géneros. Também havia quadrinhos de humor, também de bonecos, e não havia problema nenhum, porque eram destinados a crianças, mas agora este tipo de histórias não eram, do ponto de vista de muita gente, eu também partilho essa opinião, não eram apropriados para as crianças. Então estas audições do Senado, que decorreram nos meses de abril e junho, porque era um assunto muito importante e que demorou o seu tempo a serem tomadas decisões e tiradas ilações, levou à criação da autoridade para os quadrinhos, ou seja, a partir que foi estabelecida em outubro desse mesmo ano, 1954, ou seja, as editoras não podiam publicar o que quer que lhes apetecesse, ou seja, existia um conjunto de regras que tinham de ser cumpridas. Quem cumprisse com elas podia colocar os quadrinhos nas bancas. Quem não cumprisse com elas não tinha aprovação e não podia ser distribuídos esses quadrinhos. Por exemplo, agora, e desde então, existe aquele pequeno desenho de um selozinho na capa dos quadrinhos a dizer que foram aprovados, tem as guidelines da autoridade dos quadrinhos para a sua circulação, ou seja, os conteúdos vão de acordo com aquelas regras. Então, estas audições no Senado, que decorreram em abril e junho, foram ouvidos pais, professores, psicólogos, líderes religiosos e representantes da indústria dos quadrinhos.
Ou seja, certamente pais, professores, psicólogos, líderes religiosos estariam contra a continuidade destes conteúdos nos quadrinhos e certamente os representantes da indústria dos quadrinhos teriam os seus argumentos para continuarem a publicar estas histórias. Aqui uma capa fantástica, Vênus, número 19, com a mulher que se preparava eventualmente para beijar aparentemente este homem bem parecido, mas era apenas uma máscara, porque por baixo era um esqueleto e a mulher assustou-se naturalmente quando viu que não era um homem, que era um esqueleto. Aqui por trás temos estes 3 esqueletos com estas capas a observar, a prepararem-se provavelmente para atacar esta donzela. Houve um momento em que foi chamado a depor, a dar o seu testemunho, o representante máximo da EC Comics, que era o Sr. William Gaines, um personagem. A EC Comics tinha títulos muito conhecidos como Tales from the Crypt, Crime Suspense Stories, Vault of Horror e também a Mad Magazine. Já fomos vendo ao longo deste livro alguns destes títulos. E então, quando foi chamado, existe um momento que é comentado por quem esteve presente e histórias posteriormente relatadas, que quando perguntaram ao Sr. William Gaines se, por exemplo, aquela capa do Crime Suspense Stories 22, que aparece o homem a decapitar a mulher que está no chão com o seu machado, perguntaram se achava aquilo correto e normal para crianças. Ele provavelmente não pensou bem na resposta que deu e disse que não via mal nenhum, porque de facto não se via que a mulher que estava deitada no chão estava decapitada e que, por exemplo, que o machado também não tinha sangue, era outra cor, que não havia mal nenhum. E os presentes, e certamente quem tomou a sua decisão, não gostou daquela resposta, achou uma resposta muito leviana, muito leve, e aquela capa daquele quadrinho ficou, é muito popular. Apesar de ser muito forte graficamente e muito procurada, existe esta história por detrás dela. E então, foi então que se aprovou a autoridade dos cómics para controlar o tipo de conteúdos que eram difundidos nestes quadrinhos. Ou seja, foi proibida a violência gráfica, o sangue, o terror, o crime. Era proibido gozarem com a polícia, fazerem pouco da polícia, e então o bem tinha sempre que triunfar sobre o mal. Ou seja, nestas histórias não se podia transmitir às crianças ou a quem lesse, jovens ou de uma idade maior, que o mal triunfa sobre o bem. Pode-se haver uma história, mas no final da história o bem tem que triunfar. Ou seja, quem faz este tipo de ações malévolas não pode ganhar. Também foi proibido, por exemplo, utilizar-se a palavra horror. Isto é horrífico, mas é muito semelhante. Horror e terror nos títulos. Os títulos tinham que ser kid-friendly, não podiam ter este tipo de palavras tão fortes como terror e horror. Foram proibidos
os zombies, os vampiros, os lobisomens, pelo menos nos finais dos anos 50 e início dos anos 60, posteriormente, houve um alívio destas regras. E então, como era um género, o crime, o horror, eram muito populares e desapareceram, porque não cumpriam minimamente com essas regras. Muitas destas editoras que eu mencionei faliram, desapareceram porque não conseguiam dar continuidade a estas histórias. Algumas ainda tentaram adaptar as suas histórias, mas a grande maioria delas desapareceu. Se existiam centenas de editoras, depois passaram para 10 editoras, mais ou menos, ou seja, optaram por não tinham histórias, não tinham material e não tinham ideias para dar continuidade. E foram então, depois, a partir dos anos 60, os quadrinhos de super-heróis e de humor foram os quadrinhos seguros que a indústria dos quadrinhos optou por meter as suas apostas, as suas fichas e resultaram, sem dúvida, mas perdeu-se muito da diversidade de quadrinhos, de géneros, de capas, histórias, ou seja, na minha opinião, nesta época de ouro, o ponto forte deles eram as capas. As histórias, nem sempre, que estavam no interior, nem sempre, muitas vezes, não eram do nível, do calibre das capas. As capas eram o ponto de venda, que as crianças viam a capa forte, impactante nas bancas, nos locais onde compravam os quadrinhos, e era daí que faziam a sua decisão. Depois logo viam as histórias que estavam lá dentro, no interior. E depois, na época de prata, digamos, a partir daí, as editoras e os artistas apostavam mais nas histórias, não tanto nas capas, mas nas histórias. Histórias com continuidade, sequenciais, os títulos, ou seja, o Fantastic Four, o Amazing Spider-Man, Daredevil, Hulk, ou seja, esses livros, essas séries tinham continuidade. Aqui eram histórias e eram, digamos, em muitos casos, antologias, ou seja, dentro de um livro existiam várias histórias, ou seja, o livro não era de uma só história do princípio ao fim, tinha lá dentro várias histórias. E depois eles mudaram um bocado esta filosofia e apostaram em histórias sequenciais, histórias que faziam sentido, ao invés de apostarem em capas que não tinham essa possibilidade de continuar a produzir capas desta natureza. Cheguei ao fim do livro, assim, rapidamente. Aconselho vivamente a quem estiver interessado a adquirir este livro. É um livro muito interessante, como vos mostrei, com capas, histórias, passagens fantásticas deste género de horror. Halloween! Espero que tenham gostado deste vídeo, mais um vídeo produzido na língua portuguesa, desta vez sobre o horror, ou seja, neste mês de outubro é um mês muito famoso por ser o mês do Halloween, e decidi então mostrar-vos este livro com capas, histórias,
fantásticas do género de horror. Eu tenho... irei posteriormente, noutro vídeo, falar da minha coleção de horror, da Idade de Ouro. Espero que tenham gostado deste conteúdo, um conteúdo mais de Halloween. E gostaria muito de ter a vossa opinião, de ter o vosso feedback, os vossos, se gostaram deste vídeo. Espero ver-vos muito em breve com mais conteúdo na língua portuguesa. Desejo-vos um excelente Halloween, com moderação, como foi aquela capa do Crime Suspense Stories 22, ou seja, um Halloween à grande, mas com moderação. Um abraço aqui do Copycat e até breve.